Hier. Und dann, wenn Sie möchten, können Sie gleich anfangen. Sehr schön, wenn alle da sind. Also ich freue mich, dass wir zusammenarbeiten können und wäre aber froh, wenn Sie mir noch sagen, wie lange Sie Zeit haben. Eu agradeço e estou contente porque vocês todos estão aqui. E eu gostaria agora, no início, de saber como estamos com a disposição e divisão do tempo. Und ich würde gerne erstmal ein bisschen erzählen zu unserem Thema Angst und Trauma bei Kindern. Und dann wäre die Frage, ob wir noch ein wenig in den Austausch gehen. Então, ela primeiro pensa em contar, né, falar, relatar um pouco sobre a questão medo e trauma na criança, e depois gostaria também de ter um tempo, ou de deixar um tempo para conversar e para perguntas. Alessandra, você quer comentar, então, o tempo? Eu traduzo de volta? Não, é isso mesmo que a gente combinou, Renato. É de discorrer mais ou menos 1 hora. Aí, se ela precisar de um intervalinho, um intervalo rápido, e depois abrir para questionamento. Frau Michael, die Idee ist folgendes. Wir können eine gute Stunde, mit Übersetzung wird es immer ein bisschen länger, aber eine gute Stunde, ein bisschen mehr, wenn braucht, für das Erzählen, für das Darstellung. Und dann, wenn Sie möchten, vielleicht höchstens 10 Minuten Pause für Sie und für die Zuhörer und dann eine Zeit auch entsprechend oder länger oder kurz, je nachdem, aber nicht länger als 1 Stunde für Gespräche und Fragen, wenn es Ihnen recht ist. Sehr gerne. Schön. Ja, also dann fangen wir an. Ich erzähle immer ein bisschen, wie es bei uns ist in Deutschland, weil ich Brasilien nicht gut kenne, aber Claudia hat mir gesagt, ihr erlebt ganz ähnliche Probleme. Eu vou, no início, talvez descrever a situação que eu vivencio aqui na Alemanha. É claro, eu não conheço a situação exatamente no Brasil, mas a doutora Cláudia me relatou que muitas das coisas que eu vou dizer aqui da Alemanha correspondem, vocês reconhecem que aí no Brasil tem algo parecido. Wir erleben immer mehr schon kleine Kinder, aber gerade auch Jugendliche, die sehr mit Ängsten und Depressionen zu kämpfen haben. Vivenciamos cada vez mais crianças pequenas e jovens que sofrem com problemas de depressão und e medo. Gleichzeitig ist es zumindest hier so, dass sehr, sehr viele Kinder veränderte Lebensumstände haben, dadurch, dass es immer mehr digitale Medien vor allen Dingen gibt. E no nosso contexto aqui na Alemanha, a gente percebe que as crianças têm um entorno, né, de vida muito ligado à questão dos meios digitais, né, a relação com os meios eletrônicos digitais. Und so bekommen Kinder schon sehr viel früher auch Kontakt mit einer Welt, die man nicht anfassen kann. Isso significa que, desde essa primeira infância, as crianças começam a ter contato com o mundo com o qual elas não podem tocar, se relacionar de forma real com ele. Die Sinne und die Ansprache erfolgt verstärkt eigentlich nur über einzelne Sinne wie das Gehör und das Auge. Ou seja, toda a questão sensorial fica bastante limitada ou concentrada a impressões visuais ou auditivas. Os outros sentidos não são usados. Und wenn wir jetzt wissen, dass ein Kind, gerade wenn es noch ganz klein ist, erst sich allmählich in seine Sinneswahrnehmung überhaupt hineinlebt, dann weiß man, dass das eben sehr schwierig ist, sich sicher zu fühlen, wenn nur ein Sinn adressiert wird. E nós sabemos, né, que a criança, principalmente a criança pequena, ela está totalmente orientada, né, para investigar, para se relacionar com o mundo pelos sentidos, de forma geral. E isso cria, então, a primeira dificuldade quando as percepções que ela recebe estão focadas num único sentido, ou em 2 sentidos apenas, excluindo os outros. Man entwickelt ja erst ganz allmählich ein Gefühl, wie nah oder wie weit weg ist etwas von mir zum Beispiel, wenn man es tatsächlich laufend und tastend erfährt.
Por exemplo, a percepção de uma coisa se está perto ou longe, muitas vezes para a criança pequena ela é fundamental o processo de caminhar até aquele objeto ou até aquela pessoa e tocá-lo, para vivenciar a distância, se é próximo ou se é longe. Ein Säugling fängt ja erst mal an, sich selber überhaupt zu finden. Bis eine Hand die andere findet, ist schon ein oft langer Suchprozess. A gente vê, né, nessas crianças pequenas de menos de 1 ano, né, nos recém-nascidos, que eles vão demorando um tempo, meses, para conseguir, por exemplo, com uma mãozinha tocar a outra. É todo um processo de pesquisa, de investigar, de experimentar, até conseguir, por exemplo, juntar as mãozinhas e se tocar. Und wir wissen, dass für die psychische Gesundheit schon der erste Moment nach der Geburt und der Haut-zu-Haut-Kontakt mit Mutter oder Vater ganz wichtig für die Beziehungsfähigkeit und Sicherheit eines Kindes ist. E pela psicologia infantil, nós sabemos, desde o início, né, que esse contato pele a pele, esse contato tátil com a mãe, com o corpo da mãe, com o corpo do pai, é muito importante para o desenvolvimento da criança e para a segurança que ela ganha a partir dessas impressões táteis sensoriais. Selbst wenn wir im Krankenhaus kranke Neugeborene haben, wissen wir inzwischen, sie haben ein besseres Outcome, also sie haben eine bessere Überlebenschance, selbst wenn wir sie beatmen müssen, wenn sie noch eine Zeit auf der Brust der Mutter verbringen können. Nós sabemos que mesmo nos hospitais, nas crianças que têm que ficar, os recém-nascidos em terapia intensiva, às vezes precisam estar acoplados àqueles respiradores, né? E também nesses casos sabemos como é importante, de tempos em tempos, trazer essa criança e deixá-la no colo da mãe, para que tenha esse contato físico com a mãe. Eles têm maiores chances de sobrevivência quando isso acontece. Und da haben wir gleich eine erste Betonung für diesen Sinn, für den Tastsinn, der eigentlich, wenn wir um Ängste und Unsicherheit sprechen, der wichtigste Sinn ist, der Kindern Sicherheit auch wieder vermitteln kann. E aqui a gente tem uma indicação de como esse sentido do tato é muito importante, principalmente para ajudar a gerar esta segurança. A partir desse contato tátil com a figura materna, paterna do adulto, isso vai construindo essa segurança na criança. Es ist sozusagen der Sinn, der mir vermittelt, wo meine Grenze, aber auch meine Hülle und mein Schutz ist. Justamente é o sentido que me diz onde está o meu limite, né? Mas onde está também a minha proteção, o meu envoltório. Ele me dá todas essas informações. Und deshalb ist es uns in der Anthroposophie auch so wichtig, dass wir Kinder am Anfang, wenn sie geboren sind, auch noch mal extra durch das Pucken und Umhüllen mit einem Tuch ihnen diesen Halt und die Sicherheit besonders verstärkt geben. E justamente a visão da medicina antroposófica em relação à criança pequena, né? A importância de, por exemplo, envolvê-la, né, com um cobertor, estimular esse processo tátil no sentido dos envoltórios, para garantir e lhe assegurar essa sensação de proteção. Und als Heilmittel auch für Frühgeborene immer wieder auch diesen Haut-zu-Haut-Kontakt mit den Eltern nutzen, auch auf der Intensivstation als Heilmittel, damit die Kinder eben sich gesund regulieren lernen. E principalmente naquelas crianças prematuras, já sabemos, né, que esse contato pele a pele com a figura do adulto, principalmente da mãe, justamente é muito importante para ajudar esse processo de melhora, né, das condições, porque nasceram prematuramente, para o amadurecimento daquilo que precisa ser feito. Já se sabe que esse contato tátil, pele a pele, ajuda essas crianças no seu desenvolvimento prematuro. Es verbessert eben diese Beziehungsebene, die körperliche, wirklich die physiologische Regulation von Atmung und Puls und Sauerstoffbedarf. E a gente percebe, inclusive, que esse contato tátil, corpóreo com outra pessoa, ajuda, inclusive, a criança a aprender a regular esses processos vitais, como controlar o ritmo respiratório. O sistema circulatório funciona de forma mais regular em função disso. Also immer wieder müssen wir uns erinnern, eben, dass diese Grundgeste, wie ein Kind sich fühlt, wo bin ich, wo kann ich mich verlassen, sozusagen auf mein Haus und meine Hülle und meine Grenze, dass wir den Tastsinn ansprechen.
Então, a gente poderia dizer, né, que é notável que a gente perceba isso nas crianças, essa sensação de dizer onde está a minha casa, minha morada, né? Onde eu estou dentro dessa casa ou dessa morada, é o sentido do tato, né, corpóreo, justamente, que nos dá e dá essa segurança para a criança se sentir bem no seu corpo. Und auch die anderen Leibsinne mit anzusprechen, ist dann sozusagen eine weitere Grundfigur zur Angstprävention und zum Vermitteln von Sicherheit im Leib, dass wir dann den Lebenssinn und den Eigenbewegungssinn und den Gleichgewichtssinn allmählich eben auch auf die richtige Art und Weise ansprechen. Ou seja, também os outros sentidos que vêm após a questão do tato, que é o que nós chamamos na antroposofia o sentido vital, o sentido do movimento, o sentido do equilíbrio, são aqueles que também, pouco a pouco, têm que ser estimulados para incentivar e reforçar e aprimorar essa sensação de estar seguro e bem dentro da corporeidade física na criança. Wir haben ja immer mehr Kinder, die so ein unbestimmtes Unwohlsein haben, weil ihr Lebenssinn nicht positiv stimuliert und reguliert wurde. Sabemos de crianças que sempre se expressam que não estão bem, que não se sentem bem, e muitas vezes é uma dificuldade da própria criança, né, de conseguir regular o seu sentido vital, por exemplo. Regulationsstörungen sind eben heute etwas, was nicht nur als Schlafstörungen, sondern auch ein gesundes Sättigungsgefühl oder sich selber beruhigen können, was eben sehr geschwächt ist. Und den Lebenssinn positiv zu adressieren, das hilft eben dieser Regulation und Beruhigung. E aquilo que nós estamos chamando aqui de regulação, né, de processos vitais, não é apenas o sono. Por exemplo, a capacidade da criança de perceber e regular: estou satisfeita depois de ter me alimentado, ou consigo me manter mais tranquila se eu fiquei um pouco excitada. Tudo isso são regulações que se apoiam nesse sentido vital. Então, é muito importante trabalhá-lo e ajudá-lo que esse sentido vital seja bem encaminhado para, inclusive, ajudar nesses processos da criança. Und auch der Eigenbewegungssinn als ein Sinn sozusagen, mit dem man sich im Raum orientiert. Wo bin ich eigentlich mit meinen Gliedmaßen im Verhältnis zu mir, ist etwas, was immer mehr Kinder gar nicht spüren. Wo bin ich eigentlich? Quando falamos agora do sentido do movimento, do próprio movimento, né, significa perceber a cada instante onde está cada parte do meu corpo, onde estão meus braços, minhas pernas, em que posição está. E se isso também é uma forma enorme de ajuda, uma boa regulação do sentido do movimento, que também dá uma segurança da criança no seu próprio organismo corpóreo. Und auch diesen Sinn kann man eben verstärkt dann ansprechen, spielerisch durch sich selber beklatschen und Klatschspiele mit anderen machen, dass man sich spürt und zugleich auch in Bewegung und Orientierung befindet. Então, por exemplo, uma maneira de trabalhar e estimular com a criança esse sentido do próprio movimento são todas essas brincadeiras de se sentir, se apalpar, bater palmas em relação a um adulto, ou seja, brincar com os seus membros, ao mesmo tempo que treina, né, essa motilidade, ao mesmo tempo a criança treina o domínio e o controle dos seus próprios membros. Und nicht zuletzt ist der Gleichgewichtssinn. Wir sagen ja sogar seelisch, wir sind im Gleichgewicht. Ne? Wenn man diesen Sinn sehr sicher geübt hat, dass einem das bis in die seelische Figur hinein auch Sicherheit vermitteln kann. Então, quando nós vamos agora ver o próximo sentido, que chamamos o sentido do equilíbrio, né? E esse equilíbrio corpóreo, físico, a gente até fala animicamente, né? Interiormente, eu estou bem equilibrado. Ou seja, justamente aprender a se orientar com o equilíbrio interno corporal também é uma base e uma ajuda para, aos poucos, chegar a esse equilíbrio anímico emocional. Also je mehr Kinder heute in Reizüberflutung groß werden, in großen Städten mit Lärm und Licht, desto wichtiger wird die Regulation und die richtige Ansprache dieser Körpersinne oder Leibsinne.
Justamente, então, quanto mais uma criança, né, a maioria muitas crianças hoje crescem em ambientes de cidades grandes, com muitas impressões luminosas intensas, com muito barulho, né? Tanto mais importante é a tarefa, então, agora, né, daqueles que têm que cuidar dessa criança, de ajudar a regular e estimular esses sentidos ligados ao corpóreo que foram mencionados antes, do tato, do sentido vital, movimento e equilíbrio. Und je besser die Medizin eben auch in diesem gerade schon erwähnten Bereich der Frühgeburtlichkeit wird, desto mehr haben wir auch Frühgeborene inzwischen, um die wir uns besonders kümmern müssen. E também naquele âmbito, né, das crianças prematuras, né, se vê que isso é uma tendência, parece crescente, né, mais importante ainda apelar para a regulação, o trabalho, o estímulo desses sentidos ligados à constituição corpórea da criança. Und diese Kinder brauchen ganz besondere Ansprache von ihren Leibsinnen, damit sie sich überhaupt empfinden lernen in diesem viel zu früh entlassenen Leib. E essas crianças prematuras precisam muito mais ainda, né? Porque demora esse processo de amadurecer, né? Porque nasceu antes do tempo, demora mais e esse estímulo, né? Que ajuda a regulação desses sentidos precisa ser dado uma atenção maior ainda nesses casos. Und auch durch Kaiserschnitt geborene Kinder haben oft schon einen Mangel durch diese schnelle Geburt und ohne den Durchgang durch den Geburtskanal, einen Mangel an Tastsinn und Regulationserlebnis. Também percebemos que nos partos feitos por cesariana, né, por ser justamente, né, a transição do útero para o ambiente externo é muito mais rápida do que aquela do parto vaginal, o parto regular. E justamente nessas crianças muitas vezes se percebe uma certa deficiência, vamos dizer assim, foi menos estimulado o sentido do parto de uma criança que nasceu por cesariana do que uma que teve um parto normal e passou pelo canal vaginal, ou seja, o seu sentido do tato foi muito mais estimulado no parto tradicional ou vaginal. Und so haben wir heute doch viele Kinder, wo man selbst als Schulärztin in der Schule noch erleben kann, dass die Kinder solche Schreckreflexe haben, wie sie eigentlich sonst nur Neugeborene und Säuglinge in den ersten Lebensmonaten haben sollen. Por exemplo, como médico escolar, às vezes a gente percebe nas escolas que crianças assim pequenas, né, do jardim ou pré-escolar, às vezes ainda reagem com aquele reflexo de susto, né, que é normal apenas nos primeiros meses de vida, mas como que um resto disso permanece por um tempo maior, ou seja, significa que algo não amadureceu direito. Also in jeder Klasse, wo ich Zweitklassbeobachtung mache, finde ich inzwischen Kinder mit noch aktiven Schreckreflexen. Nas classes que eu vou visitar, nas escolas que eu sou convidada a observar as crianças, encontro duas crianças sempre que ainda apresentam esses reflexos do susto que nós chamamos, né? Esse assustar-se com os membros. E isso realmente é uma coisa que já não deveria acontecer nessas crianças maiores. Also beispielsweise, wenn man ein lautes Klatschgeräusch plötzlich macht, dass es dann immer Kinder gibt, die noch sich besonders überschießend erschrecken und unwillkürliche Mororeflexe auslösen. Por exemplo, teste para perceber isso é, às vezes, rapidamente, de uma forma meio abrupta, bater palmas forte, né? E a gente percebe que a maioria das crianças reage normal, mas algumas ainda se mostram super sensíveis, sensibilizadas e tomam essa postura e esse movimento que na medicina chamamos o reflexo de Moro, que é normal apenas nos primeiros meses de vida. Mas isso a gente encontra, inclusive, já na escola, em crianças escolares. Und wenn man das mit Ballspielen übt und zum Beispiel dem Kind einen Ball zuwirft, dass es dann erschrickt und nicht fangen kann. Das ist eben auch der visuell ausgelöste Mororeflex. Por exemplo, uma outra situação, né, para testar isso, jogar a bola para a criança pegar. Às vezes, algumas crianças, estimuladas pela percepção visual que a bola chega, em lugar de fazer o movimento de agarrar a bola, primeiro por reflexo, não é pensado, é instintivo. Tem o susto, e antes de conseguir reagir para pegar a bola. Und das ist ganz wichtig, dass wir das beobachten lernen, weil das oft der Hintergrund auch von Ängsten oder Aggressionen ist, wenn diese Reflexe nicht reguliert sind.
E é muito importante, então, para quem observa essas crianças, estar atento a esses pequenos detalhes, porque muitas situações que essas reações assim das crianças expressam podem estar relacionadas a atitudes de medo ou agressão no comportamento das crianças. Está relacionado isso. Weil das ist ja eine Grundfigur sozusagen von Trauma oder Angstreaktion, dass man entweder mit Zurückzucken und Ängstlichkeit oder mit Aggression reagiert, wenn man geängstigt wird. Que a gente sabe isso, né? São duas possibilidades, né, de reagir, né, quando existe uma atitude que nos causa medo, né, que nos assusta de uma forma básica, né, ou é justamente esse susto, né, de tentar se afastar da situação, ou a situação oposta, né, por medo, eu também posso ser levado a uma atitude mais agressiva. So ist es eben wichtig, subtil zu beobachten, ob das die Kinder hindert, sozusagen mit Beziehungen adäquat umzugehen oder eben auch einmal ein lautes Geräusch oder eine schnelle Bewegung richtig zu erfassen. Então é importante, né, o resumo disso é aquele que tem que lidar com essas crianças, estar sempre muito atento como a criança reage, por exemplo, a um barulho rápido e abrupto ou a um movimento meio brusco, né? Justamente reage de uma forma adequada para a idade ou reage com comportamentos, como dissemos antes, de medo ou agressivos. Und es ist ganz interessant, dass das dann häufig auch die Kinder sind, die zum Beispiel nicht gut im Gleichgewicht sind, wenn wir sie über einen Balken balancieren lassen. Essas crianças também, às vezes, se observa que têm dificuldades no sentido do equilíbrio. Por exemplo, pedimos para andar sobre uma tábua estreita. Muitas vezes já não conseguem, apesar de que na idade deveriam conseguir. Weil die zusätzliche visuelle Orientierung und Sicherheit und das Gleichgewicht, die Irritabilität ist eben verstärkt und sie können sich nicht so gut zusätzlich stabilisieren. Porque justamente para andar numa tábua estreita, né, você precisa tanto da observação visual como do sentido do equilíbrio, trabalhando em harmonia. E quando isso não está bem aprimorado ou não foi bem trabalhado por algum motivo, gera então uma desarmonia interna e a dificuldade de cumprir uma tarefa que seria simples e esperada nessa idade. Und letztlich muss man sagen, je höher die Kaiserschnittrate ist, desto mehr haben wir solche Reflexprobleme bei Kindern, weil das ein erstes Regulationsproblem ist. E o que a gente observa é, na medida em que aumenta a incidência de partos cesarianos, a gente percebe, então, como pediatra, como cuidando das crianças depois, essa maior prevalência ou permanência desse reflexo de susto, desse reflexo de Moro nessas crianças em fases posteriores da vida. Und es gibt eben inzwischen schöne Heileurythmie-Übungen und Reflexintegrationsübungen verschiedenster Art, wo man den Kindern helfen kann, das dann noch nachzureifen. Podemos ajudar muito essas crianças, por exemplo, através de exercícios da euritmia curativa, exercícios integrativos ligados aos reflexos das crianças, ou seja, é importante observar para poder ajudar, né, e tentar ajudar a reequilibrar isso daí, e eu dei esses exemplos. Das sind häufig in der Eurythmie die Übungen, in denen man sich eben auch gut im Raum orientiert oder ein E, wo man sich berührt oder Raumkoordinationsübungen, die die Kinder dann bekommen. Por exemplo, na euritmia curativa, vou citar o exemplo que se ajuda a criança a se orientar no espaço onde ela está, ou que ela faça um E eurítmico, né, se tocando a si mesmo, ou vários exercícios que a ajudem a interagir e relacionar com o ambiente físico onde ela se encontra. É uma forma, por exemplo, na euritmia, de ajudar essas crianças. Also diese ganze erste Lebenszeit, wie man sich in seinem Leib als Sinnesorgan orientieren lernt und wie man seine Motorik und Koordination ausübt, ist erstmal Angstprävention.
Então, tudo isso que se faz nessa primeira fase da vida, onde todo o trabalho é ajudar, né, na coordenação motora, né, no domínio sobre a coordenação motora do próprio corpo, justamente isto é a base, né? Se não está bem, daí podem surgir várias situações que aparecem como medos posteriormente. Und je mehr eben Kinder in Lebenswelten sind, wo sie transportiert werden, statt selber zu laufen oder wo die Sinne unterhalten werden, ohne dass man sich aktiv mitbewegt, desto mehr haben Kinder Probleme mit der sensomotorischen Integration. Então, justamente, quanto mais uma criança, por exemplo, né, é levada de carro para lá e para cá, sem que ela mesma tenha oportunidade de, por exemplo, fazer caminhadas ou caminhar até um certo local, pela situação moderna, ou está mais passiva, né, observando diante de uma tela coisas sem interagir corporeamente, tanto mais difícil se faz o desenvolvimento dessa coordenação sensorial motora para estas crianças. Und oft habe ich inzwischen sogar den Eindruck, dass die Generation, die jetzt Erwachsene sind bei uns, auch schon groß geworden ist mit digitalen Medien, also die erste Elterngeneration. E hoje eu já observo no meu próprio trabalho, né, que os pais jovens, né, são assim, a geração hoje que são pais jovens, muitos deles já cresceram com essa interação, com essa presença tão intensa e constante na sua vida desses meios digitais, desses meios eletrônicos. Und so hat man eigentlich oft in der Beratung schon Eltern, die mit Unsicherheit und sich selber nicht spüren können, Probleme haben. Então, na verdade, quando a gente vai orientar uma família em relação à sua criança, pode ser que, às vezes, os próprios pais, por serem pais jovens, também já apresentem, né, como adultos jovens, ainda a prevalência dessas inseguranças e essas instabilidades que eu estou descrevendo aqui, que a gente já percebe nos próprios filhos. Und diese Wirkung, die entwickelt Rudolf Steiner ja sehr schön in dem heilpädagogischen Kurs, wenn die Eltern schon ein Problem haben, wie das auf das Kind wirkt. Existe esse trabalho, essa obra do Steiner, né, o curso sobre pedagogia curativa, e justamente lá Steiner descreve para a gente essa maneira, né, como o adulto, como os pais, por exemplo, atuam sobre os seus filhos, né, nesse processo de educação. Also je unsicher oder vielleicht sogar psychisch wirklich krankhaft ängstlich Eltern sind, desto tiefer wirkt das dann bei dem Kind bis in die Physiologie hinein auch ängstigend und verunsichernd. Então, quanto mais inseguros sejam os pais, ou até que possam ter algum problema profundo, psiquiátrico mesmo, de alguma manifestação já patológica, né, anímica, emocional, isso atua profundamente nas crianças, e não só no âmbito emocional, mas no âmbito quase orgânico, corpóreo, dessa criança. Also wenn wir eine gute Beziehung zu den Eltern haben, dann frage ich eben immer auch bei den Eltern nach ihrer Ängstlichkeit, wenn es bei dem Kind um Bauchschmerzen oder Schlafstörungen geht, die Hinweise geben. Por exemplo, quando uma criança chega com a queixa dificuldade de dormir ou aquelas cólicas, né, ou dores de barriga, que é uma coisa meio inexplicável, se eu tenho consegui estabelecer uma boa e segura relação de confiança com os pais, muitas vezes eu passo a pergunta para eles e pergunto: como andam você com as suas inseguranças, com os seus medos, vocês adultos? Immer wieder findet man Situationen, wo zum Beispiel eine Mutter voller Angst ist, dass das Kind im Schlaf nicht mehr atmet, wenn das Kind nicht einschlafen kann. Uma situação, por exemplo, que eu vejo repetidas vezes, né, a mãe que sofre com medos, com a insegurança de que seu filho durante a noite vai parar de respirar e fica com medo por causa disso. Dieses pädagogische Gesetz ist eben zutiefst wirksam, sozusagen Schritt für Schritt in das Kind hinein, bis hinein eben in diese physiologische Regulation, dass die gestört ist, wenn das seelische Verhältnis bei den Eltern nicht sicher und ja, Sicherheit erworben hat. Justamente é o que o Steiner descreve como uma espécie de lei pedagógica, né? Daquilo que está do ponto de vista anímico emocional, de alguma forma não está muito bem, está desequilibrado no adulto, vai atuar na criança numa esfera mais profunda, vital,
fisiológica, levando a processos de desregulação ou de distúrbios, não só anímicos, mas principalmente na esfera físico-corpórea e vital da criança. Und je älter die Kinder dann werden, desto mehr ist es eine Frage dann auch der Ich-Organisation bei den Eltern, die eben die Wirkung auf die seelische Unsicherheit bei den Kindern zeigt. Então, agora, num outro âmbito, a criança maior, agora o jovem, né? Então, a gente tem que se perguntar como adulto, como é a atuação da minha força do eu, da minha força individual, do meu eu, ela tem uma relação, uma repercussão no desenvolvimento anímico emocional do jovem. Also hier sozusagen gerade dort, wo Kinder eben eine Autorität suchen, die ihnen Orientierung mit Schwierigkeiten gibt, wenn der Erwachsene die Orientierung nicht hat, wird das Kind seelisch eben wieder aggressiv oder unsicher und geneigt. Então, por exemplo, né, um adulto, né, que ele mesmo tem várias dificuldades de uma própria orientação interna, da sua própria orientação pessoal, individual, consigo mesmo, muitas vezes isso aparece nas crianças, no jovem agora, né, de dificuldades emocionais, de medos, de inseguranças no seu desenvolvimento anímico emocional. Also dieses Arbeiten an der eigenen Orientierung, das muss ja nicht sein, dass man alles mitbringt. Aber wenn Kinder erleben, dass ein Erwachsener arbeitet an seiner Orientierung, dann hat das schon eine positive Wirkung auf das seelische Gefüge. É claro que a gente não tem que ser nenhum de nós, né? Está com tudo já definido e bem orientado e bem regulado no nosso ser. Não é isso que se fala. Mas, por exemplo, um adulto que diz: eu trabalho sobre esse tema, sobre as minhas próprias questões pessoais, faço um trabalho nisso. Esse ativamente fazer um trabalho sobre si mesmo também é algo que pode atuar positivamente, dando segurança e estabilidade emocional aos filhos. Es ist ja aus der Salutogenese gut bekannt, dass es nicht wichtig ist, kein Problem zu haben, sondern die Frage ist, wie kann ich ein Problem bewältigen? Então, a gente conhece da salutogênese, né, que a questão não é não vamos ter problemas, vamos eliminar os problemas. É quando os problemas surgem, de que maneira produtiva e construtiva eu consigo lidar e superar os problemas. Und dieses Vorbildsein sozusagen, dass man Problemen nicht ausweicht, sondern dass man sie handhaben und verstehen kann und auch noch eine Sinnhaftigkeit dahinter sieht, das wirkt sich eben in dem pädagogischen Duktus auf die entsprechende tiefer liegende Wesensebene des Kindes aus. Então, justamente, né, não é tirar os problemas da vida ou tentar fugir deles, mas dizer que sentido ele traz, que compreensão eu ganho através das dificuldades, desafios e problemas que a vida mesmo me traz. Então, como adulto, ao aprender a lidar com isso, é uma forma também de ajudar a gerar saúde, a estimular o bem-estar e saúde daqueles que estamos educando. Und jetzt besonders, wenn wir eben Zeiten erleben, die berechtigt uns alle verunsichern, ob das Corona ist oder Umweltkatastrophen, das braucht immer mehr, dass wir Orientierung und Sicherheit üben. Justamente momentos, né, onde situações muito mais complexas e amplas nos causam insegurança, vou citar o exemplo, a crise da pandemia do corona, ou mesmo as situações ambientais que sempre trazem uma sacudida, é justamente essas situações que nos colocam como adultos diante da questão, como busco aí nisso uma orientação para mim mesmo. Also man muss ja fast sicher davon ausgehen, dass unsere Kinder jedes Jahr Umweltkatastrophen und Wassermangel und Waldbrände und Stürme erleben. Ou seja, temos que hoje quase que partir do pressuposto, né, que as nossas crianças vão estar sujeitas a ouvir, a se relacionar com vários fenômenos de catástrofes naturais ou meteorológicas, como inundações, ou secas, ou queimas das florestas. São situações que hoje estão aí à nossa volta por todos os lados. Und damit das eben nicht jeweils zum Trauma wird, was einen völlig verunsichert und aus dem Leben schmeißt, muss man Kinder eben ganz anders pädagogisch vorbereiten.
Justamente para que tudo isso não se transforme apenas em traumas, né, e nos arrancam do sentido da vida, é justamente importante, né, pedagogicamente ajudar e trabalhar com essas situações para que se possa ajudá-las a lidar com isso cada vez melhor. Und das kann man eben ganz sicher nicht durch einen Film oder sonst ein virtuelles Erlebnis, in dem man etwas gezeigt kriegt, wie ein Problem gelöst wird. Com certeza, não acredito que seja, vamos mostrar um filme e através do filme que ela vai ver ou daquela reportagem que se mostra que talvez ali tenha uma solução. Não é dessa maneira, normalmente, que se consegue ajudar de verdade as crianças ou os jovens. Es sind oft vielleicht kleine Sachen, aber Dinge, die man selber gemacht hat, die Handhabbarkeit fördern. Justamente, são às vezes coisas que podemos dizer pequenas coisas, né, que nós, adultos, né, são atitudes no nosso comportamento, na nossa maneira de lidar com as situações da vida, que têm um efeito muito maior e sanador sobre os jovens, sobre as crianças que estamos educando. Die Waldorfpädagogik steckt ja seit 100 Jahren schon voller solcher Möglichkeiten, wie man Kinder souverän in der Handhabbarkeit machen kann. Justamente na pedagogia Waldorf se conhece tantas e tantas estímulos, ideias e maneiras, né, de ajudar as crianças a saber lidar com situações, ou ser criativo a partir de si, ter a vontade e a habilidade de lidar com situações, mesmo difíceis que se apresentam para elas. Gartenbau gehört zur Waldorfpädagogik, dass man lernt, wie man eine Pflanze beim Wachsen unterstützt, wie man sie überhaupt einpflanzt oder wie man Wasser geben muss, damit eine Pflanze wachsen kann. Exemplo, né? A gente na escola Waldorf tem essa possibilidade, eu gosto de estimular as crianças a fazer o trabalho de jardinagem. O que se aprende com isso? Plantar, cuidar de uma plantinha em crescimento, ajudar a regar, ou seja, ajudar uma planta, um organismo vivo a ser plantado, crescer, a cuidar dele. São princípios pedagógicos muito estimulantes desse processo de saúde. Und in vielen anderen Sachen kreativ zu sein, etwas nähen zu lernen oder einen Motor zu reparieren, das sind alles Elemente, die unglaublich viel Lebenssicherheit geben können. Eu tomaria outros exemplos. A criança que aprende a costurar, ou seja, aprende a criar algo com as suas próprias mãos, ou aprende algo técnico, consertar uma máquina, um pequeno motor. Todas essas situações ajudam a reforçar a própria segurança da criança, do jovem que aprende isso, também com ela mesma. Und was man dann so als Hausbauepoche und als Gartenbau in der Unter- und Mittelstufe angelegt hat, kann man dann weiter fortsetzen bei den Großen, bei den Jugendlichen? E aquilo, então, que, por exemplo, né, a parte de jardinagem ou aquele trabalho de construir a casinha, né, no terceiro ano, são todos processos que a gente começa a colocar para as crianças pequenas, que depois podem encontrar uma continuação, um segmento, na fase da adolescência, do jovem. Also ein einfaches Landbaupraktikum ist nicht, damit die mal sozusagen Spaß auf dem Bauernhof haben, sondern heute muss man sagen, das ist wirklich eine Kulturtat, Pflanzen noch lebendiger und kräftig genug zu machen, dass sie noch wachsen können. Então, por exemplo, quando uma classe agora, né, do ensino médio, vai fazer um estágio agrícola, não é simplesmente, vou passar um tempo lá no campo e divertir e gostoso. Ao contrário, é justamente como mostrar para esse jovem, né, o sentido daquilo que é a agricultura, o trabalho, o produzir alimento e lidar com o vegetal na realidade do sistema agrícola, por exemplo. Also ich hoffe, die Lebenskräfte in Brasilien sind noch stärker als hier, aber hier ist es schon teilweise so trocken, dass man Bäume richtig unterstützen muss und die Rinde schützen, dass sie nicht vertrocknen und überhaupt noch wachsen können.
Eu não tenho ideia como são as forças de vida, forças vitais da natureza no Brasil. Imagino que sejam bastante mais fortes do que eu vivencio aqui na Alemanha, mas na Alemanha, por exemplo, já vemos situações onde para que uma árvore possa crescer, é preciso dar-lhe apoio para que o tronco ganhe força, para que a casca, né, da árvore se desenvolva. Temos que, de fora, ajudar aquilo que no passado era um processo natural de crescimento de uma árvore. Und die Unsicherheit und Angst vor dem Leben bei Jugendlichen hängt eben oft daran, dass sie gar keine Perspektive haben und dass sie so verängstigt sind. Werde ich Wasser zu trinken haben? Wird die Nahrung für die Weltbevölkerung reichen? Diese Grundverunsicherungen nehmen ja immer weiter zu. E para muitos jovens, a gente percebe que essa questão da insegurança e dos medos que eles têm estão ligados com perguntas até muito atuais, né? Haverá água no futuro? Vou ter água suficiente para usar, para beber? Teremos alimentos suficientes? Vou conseguir ter esse alimento? Como são as condições que eu vou do mundo quando eu me tornar mais velho, adulto? São questões que podem trazer muita insegurança para os jovens. Also die Welt real handhaben und bewegen und verändern können. Dieses Erlebnis müssen Kinder und vor allen Dingen Jugendliche immer intensiver haben. Eu acho importante, né, dar oportunidades para a criança e para o jovem, principalmente, perceber: eu posso atuar no mundo, eu posso transformar o mundo, eu posso colocar e criar coisas no mundo. Isso dá segurança. Sehr schön ist auch bei Rudolf Steiner zu sehen, wie wichtig ihm ein Erste-Hilfe-Kurs war. É importante ver daquilo que o Steiner nos dá nesse curso de primeiros ajudas, né, para em relação às crianças. Uhum. Dieses ganz einfache, in akuten Notsituationen handlungsfähig zu sein, einen Verband anlegen zu können, eine stabile Seitenlage, die Atemwege frei machen. O Rudolf Steiner estimulou que as crianças tivessem na escola Waldorf, né, noções de primeiros socorros, por exemplo, como é que eu posso assim fazer uma pequena curativo, ou quando alguém se machucou, ensinar as crianças a fazer curativo, a enfaixar um membro se for necessário, a ter que cuidados básicos eu tenho que ter para liberar as vias respiratórias. São princípios de primeiros socorros que deveriam acontecer também na escola, orientando as crianças. Also das ist zum Beispiel in der 11. Klasse neben dem Sozial- oder Berufspraktikum ein wichtiges Element, dass man eben lernen kann, auch sich um verletzte oder kranke Menschen zu kümmern und zu erleben, ich kann etwas tun. Então, por exemplo, isso faz parte, né, até onde estou informado, no currículo do 11º ano, naqueles estágios sociais, o que eles podem fazer ou têm que fazer, também ensiná-los essas técnicas de primeiros socorros básicas, elementares, né, que todo ser humano deveria saber, porque isso dá para eles essa possibilidade: eu posso fazer algo numa situação de emergência, eu posso ajudar alguém numa situação concreta, quando for necessário. Oder eben auch ein mir sehr wichtiges Element in der Oberstufe ist noch der künstlerische Abschluss. Das heißt, dieses ganz frei, ich nehme mir ein Thema und ich gestalte das so durch nach meinem Wesen und zuletzt präsentiere ich das auch in einer Öffentlichkeit als mein Werk. Das ist etwas, was sehr schön Sicherheit vermitteln kann. Então, outra coisa que eu também acho importante é aquele trabalho de conclusão que se pede para o jovem, né, no final, então, do seu ciclo escolar, que justamente o princípio é esse, né? Eu, jovem, escolho um tema, pode ser um tema artístico, mas um tema eu vou trabalhá-lo, eu vou escolher, eu vou conduzir esse trabalho, vou preparar isso, né? E em algum momento vou apresentar para os outros. Então, todo esse projeto, né, de construção e de execução de um trabalho de finalização, por exemplo, para um jovem, lhe pode trazer muita segurança na vida. Also all diese ganz praktischen Elemente als Grundlage, das ist das eine für Jugendpädagogik, was Entängstigung befördert. Então, tudo isso que nós estamos trazendo como exemplo são situações que podem ajudar enormemente, de forma preventiva, né, a trabalhar sobre situações que poderiam ser situações de gerar medo. Mas aí eu já estou trabalhando preventivamente com essas medidas pedagógicas. Aber dann ist eben auch diese Frage nach der Verstehbarkeit in der Oberstufe immer wichtiger. Die Welt ist wahr, ich muss sie beurteilen lernen.
E também no ensino médio, né, aparece muito forte a questão para os jovens da compreensão. Consigo compreender os processos, consigo compreender o mundo, né? Então, essa questão da compreensibilidade da vida e do mundo é uma questão que também deve ser bem trabalhada nessa fase do jovem, do ensino médio. Also dort eine Sicherheit zu bekommen, von einem Ökonom mal das Bankwesen richtig praktisch erklärt zu bekommen, ökonomisches Verständnis zu entwickeln oder ein Umweltschützer, von ihm einen konkreten Plan über ökologische Verhältnisse beigebracht zu bekommen. Diese Erfahrungen wirklich vermittelt zu bekommen, das ist auch sehr wichtig. Dois exemplos poderia citar, né, que podem ser trazidos para os jovens, como eu começo a entender um sistema financeiro econômico vigente, por exemplo, que alguém dessa área possa dar explicações, trazer exemplos, claro, na medida da compreensão dos jovens, mas explicar como funciona um sistema bancário ou financeiro, para que isso também seja algo compreensível. Outro exemplo, pessoas que possam dar, né, projetos ecológicos, o que se está fazendo, como se está fazendo, por que se está empreendendo tal projeto de ajuda concreta ecológica, com os subsídios e com as explicações. Tudo isso é muito importante ser trazido para ajudar o jovem a compreender os problemas da atualidade que ele lida, que ele enfrenta. Also Menschen zu erleben, die Experten und am besten begeisterte Experten in ihrem Bereich sind, das gibt den Kindern so ein Licht und ein Ideal, was sie vielleicht auch selber einmal werden möchten und wie man mit der Welt umgehen kann. Então, idealmente, sempre pensar, né, que pessoas da área, né, que especialistas da área, se possível, estimulados, animados de falar dos seus próprios trabalhos, das suas próprias atividades, né, são pessoas que, nessa fase, então, são importantes serem apresentadas para os jovens, que deem uma ideia daquilo que fazem, como fazem, com ânimo, com alegria, porque, quem sabe, às vezes é um estímulo até para o próprio jovem pensar, está aí um caminho que, por essa alegria e motivação, e pelo que eu sou capaz de compreender, talvez eu queira seguir nessa direção. Isso também traz muita segurança. Und ein letztes Element muss ich noch ansprechen, und das ist, wenn nichts mehr zu handeln ist, also zu handhaben ist und nichts mehr zu verstehen, dann kommt die Frage nach der spirituellen Orientierung. Eu queria trazer um último aspecto, né? Porque às vezes chegou no limite da compreensibilidade, chegou no limite daquilo que eu posso, assim, arregaçar as mangas, eu quero fazer, porque isso também tem um limite. Então, aparece aqui um terceiro elemento que eu queria dizer, é as questões, a pergunta em relação ao desenvolvimento de uma espiritualidade, de uma vida interior. Mit kleinen Kindern haben wir es ja noch relativ leicht. Man kann eigentlich sagen, kleine Kinder sind religiös. Com as crianças pequenas, podemos dizer, é mais simples, né? Porque a criança pequena sempre tem uma postura e uma atitude religiosa em relação à vida. Die sehen die Engel vielleicht sogar noch, aber auf jeden Fall nehmen sie die unmittelbar an und die beten mit uns und die sind andächtig und ehrfürchtig von sich aus. As crianças por si mesmas, né? Algumas talvez até relatem que vejam anjos, ou pelo menos elas estão bem abertas e predispostas a rezar conosco, a vivenciar algo a partir da religiosidade que o adulto lhe traz. Isso da criança pequena normalmente não é uma dificuldade. Also eigentlich muss man das hier nur pflegen und dann kommt einem sozusagen dieses Urvertrauen auf einen höheren Sinn und eine geistige Welt entgegen aus den Kindern. Então, na verdade, a tarefa é estimular, é estar presente, acompanhar, porque na medida em que a gente conduz e acompanha o que já é uma tendência natural da criança, uma abertura a uma vivência espiritual, ela pode, então, a partir disso, desenvolver cada vez mais a sua própria relação com uma vida interior espiritual. Und dann erleben wir aber ja diese erste Krise sozusagen, wo die psychiatrischen Erkrankungen zunehmen am Rubikon. Uma primeira crise nessa questão que a gente pode mencionar é o Rubicão, onde aparecem talvez as primeiras dúvidas em relação a essas situações mais internas da criança. Das Kind fühlt sich eben als Mensch für sich selbst verlassen von der geistigen Welt und allem, was ihn vorher getragen hat.
A vivência que poderíamos dizer é que a criança se sente pela primeira vez, então, fora, né, daquelas forças divinas espirituais que a carregavam até então, que a protegiam até então. É a primeira vivência que marca essa situação bem forte do Rubicão. Also an dieser Stelle eine zumindest leichte Angst und Traumakrise zu haben, ist fast schon physiologisch normal. Então, nessa fase, né, problemas com medos, pequenos traumas, é quase que a gente poderia chamar de fisiológico, meio que tem que acontecer, acontece. Claro, dentro de certos limites, faz parte do próprio desenvolvimento da criança. Aber es ist eben schön, wenn man dann versteht, pädagogisches Gesetz an dieser Stelle braucht eben diese verunsicherte Seele, die zum ersten Mal sich so einsam auf sich zurückgeworfen fühlt, dass es ein erwachsenes Ich, jemanden braucht, der einen sicher orientiert und noch mal an der Hand nimmt. Então, aí, de novo, né, relembrando essa lei pedagógica que foi mencionada antes, junto dessa criança, ao lado dessa criança, é muito importante a figura do adulto, que ele mesmo tenha para si, claro, desenvolvido essa orientação, essa segurança interior. E isso, de alguma forma, né, dando a mão à criança, como uma imagem, pode ajudá-la nessa primeira grande crise que foi mencionada antes. Und selbst wenn die Familie oder das Kind dann keinen Zugang zu Gebeten mehr haben, so kann man doch oft mit Sprüchen und beseelten Geschichten den Kindern hier helfen. Claro, e também naquelas situações onde a gente às vezes percebe, né, já a criança já não consegue mais, né, essa mesma relação com a oração que tinha quando era menor, e na família isso também não é um tema ou não é praticado. Talvez se possa, como adulto, como pessoa que lida com essa criança, ajudá-la, por exemplo, através de poemas que tenham um sentido mais profundo, de contos ou histórias que apontem nessa direção, de ajudá-la a dar essa segurança interna que ela precisa nesse momento. Unter den vielen schönen Spruchmeditationen von Rudolf Steiner für Patientenkinder findet man auch sehr schöne über das Herz für eben Kinder gerade in diesem Alter nach dem Rubikon. Encontramos naquilo que o Rudolf Steiner trouxe, né, como material, como pequenos versos ou lemas para as crianças, muitos deles que estão associados a trazer essa imagem do coração, das forças do coração para essa idade. Aber da gibt es sicher in Brasilien auch einen schönen kulturellen Schatz, wo man Gedichte, die sozusagen das Herz und das Gefühl ansprechen und einen göttlichen Bezug über das Gefühlsleben schaffen. Eu tenho certeza que vocês no Brasil devem ter uma riqueza também de textos, poemas e versos, por exemplo, relacionados a isso, onde justamente se apela às forças do coração que nos abrem a possibilidade de uma compreensão mais elevada. Então, é nessa direção que eu diria buscar textos ou mensagens que possam ser passadas para a criança nessa fase. Man ist ganz offen eben in diesem Die Welt ist schön Gefühl dieses Alters für die kulturellen Schönheiten und Besonderheiten, die man sich hat. Porque nessa idade, né, é aquela fase que dizemos, essa idade então do Rubicão, é a fase que está essa frase, o mundo é belo. Então a criança tem uma grande abertura para a beleza, e a beleza aqui daria de uma poesia, de uma palavra, onde de alguma forma esse belo nos direciona também para algo elevado. Und immer mehr erlebe ich bei Oberstufenschülern dann auch wirklich eine Frage der eigenen spirituellen Arbeit, die Frage vielleicht sogar nach Meditation und spiritueller Vertiefung als Bedürfnis dann ab der Pubertät aufwärts. E eu percebo na minha prática, né, lidando com jovens também na escola, que muitas vezes já tem surgido com frequência a pergunta, por exemplo, como é com a meditação, como é essa prática, de que forma, né? São perguntas que já, a partir da puberdade, muitos jovens já começam a colocar. Como trabalho isso? Como desenvolvo algo de uma vida interior, de um trabalho interior? O que abertura eu posso conseguir a partir disso? Und in eben Lebensumständen, die vielleicht immer mehr von außen bedrohlich und beängstigend werden, ist es so ein Geschenk, wenn man das mitbekommen hat, diesen Moment, wie man sich zentriert und auf sich selber
sozusagen sicher stehen kann und zur Ruhe kommen und ja, vielleicht dadurch auch eine Rückanbindung an eine geistige Welt finden. Então, justamente, e principalmente naquelas situações onde o jovem, no caso, né, vive situações muito difíceis, né, que lhe podem causar realmente insegurança e medo por situações que vêm de fora, é um grande presente que esses jovens possam receber, de alguma forma, esse tipo de orientação ou conteúdo que lhe ajude a fortalecer essa segurança interna, anímica, emocional, e que também possam, talvez, dar esse empurrão que às vezes falta, né, para que se abra internamente essa vontade de se conectar com algo superior. Die Sinnfrage ist ganz interessant, die wird immer mehr und immer bewusster von Jugendlichen gestellt. Então, as perguntas relacionadas ao sentido da vida e das coisas são perguntas que cada vez mais, de forma mais intensa, são colocadas pelos jovens diante de todos nós. Por eles mesmos, mas colocadas para nós. Und dann eben schon ein Stück weit spirituellen Schulungsweg selber gemacht haben, kann einem helfen, auch dort eben authentisch den Jugendlichen eine Orientierung aus seinem Geist selbst zu geben. Então, nesse caso, né, é sempre a questão para aquela pessoa, né, seja o professor, seja o orientador, aquele adulto que é perguntado por esse jovem. Então, aí vem a questão também para nós de dizer o quanto eu já me coloquei num caminho, o quanto eu já estou praticando, quero estar praticando um trabalho interior de desenvolvimento espiritual, porque a partir, então, desse ser espiritual, dessa personalidade espiritual individual de cada um, eu posso transmitir com autenticidade, uma certa segurança para esse jovem. Also ich hoffe, in den kurzen Andeutungen ist ein bisschen deutlich geworden, was für eine großartige Ressource wir in der Waldorfpädagogik und in der Anthroposophie haben, um Trauma und Ängsten zu begegnen. Eu espero que, ainda que tenha sido de forma um pouco breve, aforística, né, os pontos que foram mencionados, mas pela diversidade de aspectos que eu tentei trazer aqui, espero que tenha ficado, assim, pelo menos evidente para vocês a riqueza e o potencial que na pedagogia Waldorf e a partir da antroposofia, quantos elementos se pode trazer e trabalhar para ajudar a vencer, a superar questões ligadas com o medo e com os traumas. Und wenn Sie mögen, können wir jetzt einfach noch ein paar praktische Fragen oder Erlebnisse, die Sie haben oder vielleicht auch Kinder mit Ängsten besprechen und überlegen, was man tun kann in ihrer jeweiligen Situation. Se vocês quiserem, então, eu diria, seria agora o momento de talvez fazer algumas perguntas ou trazer uma vivência concreta de alguém no lidar com situações assim, e talvez possamos conversar um pouco sobre isso. Ja, vielen Dank. Agradeço, então. Wenn Sie mögen, können wir natürlich auch erst eine kurze Pause machen zum Besinnen und etwas trinken. Tá. Ela pergunta, então, vamos fazer uma pausa, uns 10 minutos, e voltamos, e cada um bebe um pouquinho d'água, reflete, e aí depois voltamos com perguntas. Pode ser? Dann, Daniel, machen wir 10 Minuten Pause? Pode ser, sim. Ja, gerne. Então, 10 minutos de pausa e voltamos. Então, voltamos às 6h15. Isso? Ja, 23:15 Uhr für uns. Ja. Kommen wir zurück. Gut, vielen Dank. Da sind wir da. Sehr schön. Ja, ich bedauere es sehr, dass ich kein Portugiesisch kann. Ich kann den Chat nicht lesen. Ela diz que lamenta um pouco que não consegue, que não entende português, senão ela iria já direto ver as perguntas que estão aqui. Es ist eine Frage schon hier, ich lese dann Ihnen, dann können wir damit anfangen. Eu vou ler a primeira pergunta que está aqui, tá? Então, die Frage ist von
ist Folgendes. Wie kann man das helfen, ein Kind im ersten oder zweiten Jahr, siebte, wo man schon weiß, ne, dass in der Schwangerschaft die Mutter dieses Kind nicht akzeptiert hat oder irgendwie nicht es wollte. Nicht Wie haben könnte man wollte. das ein bisschen verhindern oder verbessern machen, dieses Trauma? Ja? Da kann man dann Lebenskräfte ihnen dann zufließen lassen. Gibt es jemand, der das Kind liebt? Então, a pergunta, eu queria voltar à pergunta da Renata, ela pergunta também, existe alguém, nesse caso específico aí que foi colocado, que tem amor por essa criança? Talvez a pessoa que perguntou possa responder. Eine Sim, Großmutter? sim, mas não é da família, é de fora. Tá. Sie sagt, ja, es gibt jemanden, den sie kennt, gehört nicht zu der Familie, außerhalb der Familie, aber das doch das Kind liebt. Weil das ist ja immer wieder so, dass wir auch Kinder haben, die auch zum Beispiel aus einer Vergewaltigung oder einer unglücklichen Beziehung entstehen und wo dann eben diese karmische Grundlage und die Liebe als Zuwendung nicht geschenkt sind. Nós sabemos que existem muitas crianças que vêm ao mundo através de situações bem traumáticas, de violência ou abuso, e situações bem difíceis, e que essa situação até kármica de vida realmente não dá as condições para essa chegada talvez amorosa ou desejada em outras situações. Also für dieses Kind dann eine verlässliche Bezugsperson finden, die das Kind eben auch aufrichtig liebt, das wäre das wichtigste Heilmittel. Eu diria que a melhor ajuda, a melhor situação que pode sanadoramente ajudar uma criança é encontrar, então, no contexto que ela vive, uma pessoa que realmente se dedique a ela amorosamente. Esse é o melhor meio que a gente pode encontrar aqui. Oft sind das die Großeltern, wo es jemanden gibt, der sich dem Kind ganz zuwenden kann, aber manchmal braucht es auch wirklich jemanden außerhalb der Familie. Eu já vi situações em que às vezes são os avós, né, que acabam tomando essa tarefa e amorosamente educando e cuidando dessa criança. Mas também há situações, como você mencionou, que às vezes é alguém até fora da família que pode tomar esse papel. Kinder spüren einfach auch, wenn man es nicht ausspricht, wenn man sie ablehnt. Mesmo que a gente não fale isso, não seja expresso verbalmente, mas as crianças percebem e sentem quando são rejeitadas. Was mir noch wichtig ist zu ergänzen, ist, dass wir oft auch erleben, dass ein Klassenlehrer bestimmte Kinder nicht leiden mag. Uma outra situação que eu também às vezes vivencio na escola é que às vezes o próprio professor de classe, tem uma dificuldade, às vezes não consegue, né, ou até não gosta realmente de certas crianças, ou de uma criança específica, às vezes na classe. Und dann ist es, wenn es ein guter Waldorflehrer ist, auch wirklich richtig intensive Zuwendungsarbeit immer abends und ein Gespräch vielleicht mit dem Engel des Kindes, wo man eben lernt, sich diesem Wesen positiv zuzuwenden. Eu diria aí uma grande tarefa, né? Se esse professor Waldo realmente quer tomar em sério a sua tarefa, né? De que ele então faça um trabalho, né? Consequente e por um bom período de tempo, de cada noite, né? Pensar nessa criança, se dirigir com seus pensamentos e melhores intenções ao anjo dessa criança, ao ser que conduz essa criança, no sentido de buscar então uma melhora nessa relação. Seria, por exemplo, também uma forma transformadora aqui. Wenn man das Abend für Abend macht und mit durch die Nacht nimmt, dann kann auch ein positives Gefühl wachsen, wo es gar nicht ist. Eu diria, se faz isso várias noites seguidas, né? E se busca com sinceridade, genuinamente, criar essa ponte, pode existir, então, estabelecer-se um relacionamento positivo onde antes não havia. Vou com a mãozinha que está levantada aqui. Ana Paula. Boa noite. Então, eu gostaria de pedir que ela falasse um pouco sobre essa questão que a gente está vivendo agora na pós-pandemia,
dos jovens, muitos jovens que não querem voltar para a escola, que estão com medo do convívio social, né? Dann eine Frage jetzt konkret, ne, nach dieser Corona-Krise. Sie erlebt manche Jugendlichen, die sagen, sie wollen nicht zurück. Sie haben irgendwie so abgeschreckt von den nicht mehr in sozialen Kontakt zu leben. Wie kann man das schon ihnen helfen, nochmal das aufzugreifen, ne, dieses sozial Miteinander nach dieser langen Zeit? Also es gibt verschiedene Wege. Die sind teilweise künstlerische Projekte, manchmal sind es praktische Gemeinschaftserlebnisse oder auch eine kleine Reise. Und ja, müsste man immer jeweils anschauen, wie die Situation ist. Eu diria, existem diferentes possibilidades, não existe uma forma única. Às vezes o professor ou quem está ajudando pensar talvez um projeto ligado a algum elemento mais artístico que facilite esse processo, pensar uma viagem, pensar uma atividade mais de caráter social, ou seja, alguma coisa talvez atrativa. Não tem uma resposta única, que vai depender do contexto específico aí da criança e do jovem. Also was mir sehr gut gefällt, was wir hier zum Beispiel als Angebot immer häufiger haben, ist Theaterpädagogik für Jugendliche. Uma coisa que eu tenho vivido aqui no contexto onde trabalho e vivo é, por exemplo, estabelecer pequenas obras de teatro, né? Fazer um trabalho a partir do envolvimento de uma peça, de um pequeno trabalho teatral que ajude esse jovem a entrar outra vez no convívio. Weil oft ist man im Sozialen und in der Kommunikation auch unsicher geworden im Jugendalter, wenn man das nicht üben kann. Und dann in eine Rolle zu schlüpfen und jemand anderes zu spielen, hilft sozusagen wieder in eine Anbindung und Beziehung zu gehen, weil man nicht direkt sich selber spielen muss. Porque o jovem já é um processo do jovem, e agora agravado por essa situação de isolamento, muitas vezes tem dificuldade até na comunicação com os próprios pares, né? Então, o entrar num papel de um personagem já objetiva um pouco essa forma de comunicação e pode ser uma grande ajuda para, de novo, treinar esse diálogo, essa conversa, esse convívio que ficou um pouco afastado durante esse período, por exemplo. Marieta? Eu tenho uma pergunta em relação a quando o processo patológico já está instalado, por exemplo, um aluno no ensino médio com quadro depressivo, que frequenta as aulas, mas está com uma apatia e participação mínima em quase todas as aulas. Como professor, ou como podemos acolher esse aluno? Essa é uma primeira pergunta. E depois eu gostaria de saber se ela conhece ou indica o extra lesson para aqueles reflexos primitivos retidos. Mas a pergunta principal é essa primeira. Se eu esquecer, você me lembra a segunda. Eu vou fazer a primeira e depois... Die Frage ist so folgendes. Ein ganz konkreten Fall, ein junger Mensch, er hat schon eine deutliche Depression oder mindestens ganz deutliche apathisch, uninteressiert, unmotiviert für alles. Wie könnte man schon zum Beispiel in so einer Klasse einen Jugendlichen haben, welche Maßnahme oder welche erste Orientierung, besonders für Lehrer, würden Sie es sagen? Also man muss bei Depressionen natürlich gut unterscheiden, ob es eine medizinisch schon manifeste, auch mit Suizidalität als Gefahr manifestierte Depression ist oder erstmal eine reaktive Depression, zum Beispiel auf die Corona-Krise. Eu diria, uma primeira coisa seria agora fazer uma grande diferença se esse quadro depressivo instalado que foi mencionado, ele já aponta para situações mais graves, que são aquelas que podem sugerir até questões de suicídio. Então, são casos, é um tipo de olhar, ou aquele que é uma depressão reacional por todo esse isolamento e essa situação difícil que a pandemia nos trouxe. Então, primeira diferenciação nesse âmbito. Weil sobald Suizidgedanken, also konkrete Pläne von Selbsttötungen auftauchen, sollte man auch einen Psychologen oder Psychiater mit ins Boot holen.
Então, se houver já indicações de que pensamentos suicidas de forma assim evidente se manifestam, né? Então é o caso de imediatamente já trazer para esse âmbito um médico, um psiquiatra, porque isso já precisa dessa ajuda profissional. Aber auf der anderen Seite kann man Depression eben anthroposophisch wirklich auch als einen Lähmungsvorgang verstehen. Por outro lado, a gente pode falar também, com o olhar antroposófico, a depressão pode ser entendida como uma espécie de paralisia. Wo eigentlich bis in das Ätherische hinein die Rhythmen gestört und wie abgelähmt sind, bis in die Organrhythmik und Bewegung hinein eine Lähmung. Então, na verdade, observando talvez essa criança ou esse jovem, a gente pode ver que até no seu âmbito das forças etéricas, no seu âmbito etérico, existe um distúrbio, uma paralisia até dos processos orgânicos funcionais no âmbito vital. Also man muss oft sehr tief eben in der Physiologie ansetzen, auch wieder Bewegung in das Kind zu bekommen oder in den Jugendlichen durch regelmäßige Mahlzeiten, regelmäßige Schlafzeiten, aber auch regelmäßige Bewegungs- und Aktivitätszeiten. Eu diria, nesses casos, por exemplo, né, onde se percebe esse elemento, né, dessa paralisia até nos processos vitais. Então, por exemplo, cuidar muito do entorno, consegue um ritmo de sono adequado, um ritmo alimentar e um cuidado na alimentação, e também proporcionar que ela tenha ritmicamente atividades de movimento, tudo isso já são ajudas para tirá-lo desse processo de paralisia, que também pode ser manifesto como um quadro já depressivo, muitas vezes. Immer wieder lohnt es sich auch an die Leber zu denken als ein Grundkraft- und Rhythmusorgan und mit einer starken Beziehung auch zum Schlaf und zur Depression. E é importante, nesse caso, então, olhar um pouco mais médico, pensar no fígado, né, que é o órgão que tem uma relação justamente com esses processos de revitalização e também com as questões ligadas a um bom ritmo dos sonos e alimentação. É um outro olhar também que se pode ter nesses casos. Zum Beispiel nach dem Mittagessen immer einen Leberwickel mit Schafgarbe zu machen, ist ein tolles Mittel. Fazer uma compressa, por exemplo, com... como é que é o Schafgarbe com... me faltou a palavra, daqui a pouco eu digo. Folhas. Mil folhas, exatamente. Fazer uma compressa com o 1000 folhas, se é possível, né? Depois do almoço, por exemplo, depois de uma refeição, aí já são medidas mais terapêuticas que se pode fazer com esse jovem. Und an die Pädagogen immer wieder die Bitte, dass sie so viel wie möglich Bewegungs- und Rhythmuselemente auch bei den Jugendlichen in den Unterricht mit einbringen. Eu diria, em relação ao professor, ao que trabalha pedagogicamente com a criança, trazer sempre, dentro do possível, incrementar as questões ligadas aos ritmos e aos movimentos durante o processo escolar, durante as horas que ele está na escola. Muito ritmo, coisas que trabalhem o ritmo e trabalhem o movimento com esse jovem. Bewegung ist ein Antidepressivum. Eu diria, todo movimento é um fator antidepressivo para se trabalhar. Die Marita hat noch eine zweite Frage, ganz kurz. Sie sagte, Gerne. kennen Sie Extralesson? Empfehlen Sie das in diesem Prozess von Ängsten? Ja, durchaus. Also die Extra-Lessons von Audrey McAllen, das Buch, oder welche meint sie? Ich glaube, sie meinte das, ja. Mhm. Ja. Sim, ela disse que conhece, sim, e recomenda. Então, se você já tem uma ideia, ela orientaria também. Luigi. Bota o microfone, Luigi, está apagado. Não. Primeiro, eu queria agradecer a enorme disponibilidade da doutora Karen e do doutor Renato para esse horário impossível, né, na Europa agora. Als allererste wollte ich dann mich bedanken persönlich an Sie, Dr. Michaeli, und an mich auch, dass wir hier in Europa in dieser unmöglichen Zeit immer noch hier wach sind und diesen Vortrag dann zur Verfügung stellen. Sehr E a gerne. minha pergunta aqui no Brasil, nós não temos tanto, talvez na Alemanha, na Europa, seja mais comum os bebês de proveta, né? As concepções extracorpóreas.
E então, se ela tem percebido, Karen, se tem percebido sinais desse sentir-se não bem dentro do corpo, essa inquietude, eu tenho percebido isso isoladamente aqui, mas eu acho que são poucos casos. Quem sabe ela possa trazer alguma coisa e como ajudar. Mhm. Die Dr. Luisa fragte, dass es gibt diese künstliche Befruchtung außerhalb des Leibes der Mutter, ne? Dann später die Implantation im Leib. Sie hat beobachtet, aber ihre Anzahl der Fälle ist sehr, sehr gering, sehr klein und deswegen können Sie nicht sagen. Aber kennen Sie in Ihrer Erfahrung, wo vielleicht in Europa mehrere Kinder davon erzeugt werden und dann später man kriegt diese Kinder oder die junge Menschen da in der Praxis, also erleben Sie das auch so, weil sie hat das so erlebt, dass diese Kinder sich nicht richtig im Leib wohlfühlen. Ist das etwas, was so man sagen kann? Also viele Kinder kenne ich auch noch nicht, aber ich kenne tatsächlich auch welche, die mit der Regulation und vor allen Dingen interessanterweise mit der Wärmebeziehung ein Problem haben. Also zum Beispiel warmes Wasser nicht mögen. Eu não tenho também uma experiência assim com tantos casos, Lídia, mas ela diz, ela conhece alguns casos onde realmente se vê um certo déficit, né, nessas regulações, mas uma coisa que em alguns casos específicos é uma dificuldade em relação aos processos calóricos, que não aguentam, por exemplo, água quente. Also das wäre für mich auch die therapeutische Geste, die die Kinder brauchen, wenn sie nicht in dieser Wärme-Liebe-Atmosphäre gezeugt sind, dass man das sozusagen nachbildet und spirituell daran arbeitet, eine Wärmehülle um das Kind zu machen. O que eu diria, né, nesse processo, ou seja, essa concepção foi gerada não nesse ambiente natural que seria caloroso e também caloroso do ponto de vista emocional no útero materno, talvez aí se veja um déficit, então, nesses processos. Então, o que se poderia fazer, né? Como agora proporcionar, tanto do ponto de vista do calor físico, mas também do calor anímico, emocional, uma compensação, um trabalho para que esse não se sentir bem nesse ambiente caloroso possa ser trabalhado. Mas esse calor também ligado a um calor anímico emocional. Obrigada. Renato, tem a pergunta da Paula no chat. Não apareceu para mim. Paula, por favor, apareça aí, ou põe o microfone. Uma outra anterior, da Carol Cabral. Desculpe, é que nem tudo me aparece aqui na tela. Tá, eu posso ler. Agradeço. Não, fica tranquilo. Da Carol Cabral. Carol Cabral, consegui Como abrir aqui. podemos ajudar uma família, principalmente irmãos de uma criança. Quer que eu leia ou você prefere ler? ler? Não, lê, por favor, pode ler. Como podemos ajudar uma família, principalmente irmãos de uma criança que tem uma saúde bem vulnerável, onde esse outro irmão tem muitas internações? Os irmãos têm muito medo que reflete em outras áreas de suas vidas. Dann die Frage ist folgendes. Wie können wir in einer Familie, wo mehrere Kinder sind und einer davon ist krank und hat mehrere oder muss oft ins Krankenhaus interniert werden, ne? Dann die Frage geht mehr in Bezug auf die anderen Kinder, die Geschwister, die manchmal auch ängstlich im Verhältnis zu diesem Geschwister da immer sich empfinden oder dann auf ihre eigene Lebenssituation oder Gesundheitssituation manchmal ängstlich dann, wenn sie das immer wieder erleben, dass der kleine Geschwister immer wieder da zum Krankenhaus geht. Also so habe ich das so verstanden, die Frage. Ja, das kenne ich auch gut, dass dann die Sorge sozusagen sich ganz ausweitet auf die Familie und Ängstlichkeiten erhöht sind, zum Beispiel ganz besonders, wenn man ein herzkrankes oder ein Leukämie-Geschwisterkind hat. Eu conheço a situação, vou citar 2 exemplos onde tenho bem presente isso, né? Por exemplo, uma das crianças tem um problema, uma leucemia, uma doença grave, né, importante, ou às vezes problemas cardíacos graves desde o nascimento. São situações que causam muitos medos em torno disso.
Und neben einer Gesprächskultur in der Familie, wo man immer wieder auch achtet und bespricht und auch betet, zum Beispiel für ein krankes Kind, dass man einfach über seine Gefühle spricht, aber auch eine Religiosität pflegt? Eu diria, por exemplo, uma coisa importante é se essa família consegue desenvolver uma cultura de conversa sobre isso, né? Ou seja, criar o hábito de falar positivamente sobre isso e também de ajudar os próprios irmãos, então, no caso, né? Olha, vamos pensar no irmãozinho ou na irmãzinha, vamos rezar por ele. Quando isso pode ser estimulado, é sempre muito sanador. So gibt es bei uns aber zusätzlich auch für die Kinder in onkologischen Familien, also wo ein Kind eine Leukämie hat, zum Beispiel künstlerisch-therapeutische Angebote, dass sie sozusagen ihre Not und ihre Ängste auch zum Ausdruck bringen können und sozusagen sie nicht nach innen gegen sich selber wenden. Então, por exemplo, o caso de uma criança, né, que tem uma leucemia, né, são doenças bastante fortes, né, que entram nesse contexto familiar, às vezes se pode oferecer, né, princípios artísticos terapêuticos, não só para a criança, mas também para os irmãos, né, para ajudá-los a poder lidar, né, de uma forma, através da arte terapia, a lidar um pouco com essa situação tão forte num contexto familiar. Lange bevor Kinder etwas reflektieren und ausdrücken können, sozusagen verbal, können sie das oft ins Bild bringen und das ist dann auch sehr entlastend. Então, por exemplo, por que essa questão da arte? Porque, às vezes, antes que uma própria criança possa expressar com palavras o que ela está vivenciando, seja nos seus medos, nas suas preocupações, ela pode, talvez, colocar isso de forma artística, num trabalho. Então, isso é uma forma também de expressão e ajuda. Por isso, eu recomendo essas terapias. Bom, Renata, outra pergunta da Paula em complementação, estendo a pergunta da situação pós-pandêmica em relação aos pequenos crianças de 2 e 3 anos que demonstram medo de pessoas, sejam crianças ou adultos, e não conseguem brincar nem interagir. Gostaria de ideias de como pautar nossas ações, por favor. Dann in diesem Zusammenhang, dass jetzt diese Zeit nach Corona-Pandemie, sie erlebt zum Beispiel Kinder in dem 2., 3. Lebensjahr, die zu der Kinderkita kommen, ne, oder jetzt könnten schon kommen, aber die nicht kommen wollen, oder wenn sie kommen, wollen sie nicht spielen, wollen nicht mit anderen Kindern sozusagen miteinander sein, weil sie nicht geübt sind, nicht das kennen. Also wie könnte man diese Kinder dann helfen? Das ist ja mehr als die Hälfte der Lebenszeit dieser ganz jungen Kinder, die sie Abstand und Distanz gelernt haben. A gente pensar nessas crianças, quase que metade da vida delas, ou até mais, dependendo da idade, elas viveram num contexto que não tinha interação com outras crianças, ou lhes foi muito limitada a interação com outros. Und hier würde ich schon sagen, dass man heilpädagogisch Beziehung und Nähe richtig üben muss. Aqui é um âmbito que a gente diria não é só a pedagogia, é uma pedagogia curativa, ou seja, elementos da pedagogia curativa, como existe na antroposofia, pode ser uma ajuda de intervir nesses casos. Und vielleicht dann zum Beispiel erstmal in dem vertrauten Umfeld von so einem kleinen Kind andere kleine Kinder zu Besuch kommen lässt. Por exemplo, uma questão bem prática, se a criança não consegue estar no jardim ou interagir, talvez transferir isso, né, ver com a família como é possível, trazer crianças, uma ou outra criança, para brincar na casa, ou seja, que a criança esteja no seu ambiente conhecido e se sinta seguro, e aí começa a interagir com outros amiguinhos. Und wenn das Kind dann in seinem Schutzraum 1 oder 2 andere Kinder erlebt hat und mit denen gespielt hat oder vielleicht auch noch eine Erzieherin einen Hausbesuch machen konnte, dann ist das wie eine Brücke sozusagen in den Außenraum, der ja immer herausfordernd ist, auch in normalen Zeiten, der Übergang in den Kindergarten oder in die Schule. Então, eu diria justamente, se dá para organizar, né? E não são muitas, 1, 2 crianças, conhecidos, amigos,
interagir com essa criança no próprio ambiente da casa onde ela se sente segura. Ou, se é possível, que um educador, que uma professora, ou que vai ser a professora dessa criança, faz uma visita, ou mais de uma, ou seja, criar situações que podem ser como uma ponte para conseguir dar esse passo de sair do ambiente seguro, que se sente seguro na casa, para o ambiente do jardim de infância e depois, mais tarde, da escola. São situações que poderiam, se é possível, organizar nesse contexto. Und manchmal ist das aber ja nicht möglich und dann ist es hilfreich, wenn die Eltern vielleicht länger als sonst das Kind im Kindergarten mit begleiten und betreuen können, dass sie erst mal dabei sind. Outra possibilidade, se essa questão familiar, no contexto familiar, não é possível, pode ser ao contrário, que essa criança vá ao jardim, ao local onde vai estar com outros, e os pais permaneçam um tempo maior com ela, acompanhando ela por um período maior, ou seja, para facilitar a integração e a readaptação no ambiente fora da casa. Und immer wieder sollte man den Tastsinn nicht vergessen zu aktivieren, also diesen Kindern Einreibungen, Massagen und äußere Anwendung und Wärme geben, damit sie sich wieder sicherer fühlen können. E claro, voltando ao que falamos bem no início, né, não esquecer da importância do sentido do tato, massagens, né, passar assim, massagens com óleos ou situações de tocar realmente o corpo e calor também, processos que gerem calor nessa questão do tato, são situações que podem muito ajudar a fortalecer essa segurança da criança em si mesma. Renato, sobre traumas de abandono de crianças pequenas nos abrigos, que depois de adotadas, veem de forma ofensiva outros amigos em sala de aula e racismo, como os professores poderiam trabalhar essa questão em sala de aula? Crianças adotadas, é isso? Eine Quer que eu Frage repita? nach Kindern, die vielleicht eine É. Zeit lang von ihrer erste Kindheit in Kinderheim gelebt haben, ne? Und dann später wurden dann adoptiert bei bestimmten Familien. Und oft sind Probleme mit Aggressivität oder Schwierigkeiten auch mit anderen Kindern, wenn sie zur Schule gehen oder zum Kindergarten gehen. Wie könnte man als Lehrer zum Beispiel solche Probleme dann, wie könnte man damit besser umgehen? Was sollte man es am besten machen? Was sagen Sie? Also insbesondere, wenn man so einen Beziehungsabbruch erlebt hat und das ist für ein Kind immer ein Trauma, ist natürlich eine verlässliche Beziehung eine erste wichtige Figur. Also eine gute Lehrer-Schüler-Beziehung zu entwickeln, ist besonders wichtig. Pô, eu diria nessas crianças que sempre tem uma ruptura, né, nessa questão do adulto que lhe acompanha, porque justamente aí houve alguma dificuldade. Então, o importante é pensar que possibilidades temos de estabelecer uma relação de confiança, uma relação positiva, no caso da professora que acolhe essa criança. Começa por aí. Aber die traumapädagogischen, sozusagen Waldorfpädagogischen Elemente von verlässlichen Rhythmen und Beziehungsarbeit und auch länger dauernde Beziehungen reichen bei manchen Traumata auch nicht aus. Eu diria que, claro, a gente tem todo esse elemento, né, da construção do ritmo, do fortalecimento das relações, da confiança que se estabelece. Em muitos casos, isso já é suficiente, mas também sabemos que em situações de trauma, às vezes mais profundas ou mais graves, só isso às vezes não é suficiente. Und dann habe ich immer wieder bei den Flüchtlingskindern an meiner Schule erlebt, dass besonders hilfreich das künstlerisch-therapeutische Arbeiten ist. Wir hatten zum Beispiel Maltherapie, wo die Kinder dann zusätzlich hin konnten. Eu posso citar um exemplo concreto aqui na situação da escola onde estou trabalhando, são as crianças que chegam refugiados, por exemplo, da questão da guerra aqui na Europa, né? Então, essas crianças, às vezes, precisam de um elemento a mais. E aí temos trabalhado, o que eu já mencionei antes, com elas, processos artísticos, pintura, ou seja, terapia artística, no sentido de ajudar pela arte a criança a lidar com esses traumas e esses problemas. É uma possibilidade que eu vejo que tem funcionado. Und wenn die Kinder älter sind, teilweise brauchen sie doch auch eine traumapsychotherapeutische Unterstützung.
É uma criança maior, ou com o tempo, e a gente percebe que esses processos ainda são profundos e prosseguem, então talvez tenha que pensar, então, no caso de um apoio de um psicólogo especializado, com mais capacidade de lidar com questões traumáticas. Não é só por essas terapias, mas pode aprofundar com o trabalho psicológico. Aber häufig habe ich vor dem Rubicon sprechende Traumatherapie eher als Retraumatisierung erlebt, weshalb ich im Kleinkindalter und erster Schulzeit immer zunächst künstlerische Therapie empfehlen würde. Na minha experiência, o que eu tenho notado com as crianças, é que se a gente, por exemplo, quando eu falo crianças maiores, é a partir do Rubicão, ou seja, depois de 9 anos, porque eu já vivenciei que fazer um trabalho psicológico com crianças menores dessa idade, muitas vezes é reforçar ou reviver a questão traumática pelo intelecto. Então, com crianças menores, eu trabalho com as terapias artísticas. Em geral, resolve muito melhor. Com crianças, então, maiores, onde a parte já da compreensão está mais desenvolvida, se pode pensar, se for necessário, psicoterapias ligadas ao trauma. Und immer wieder denken an den Schatz unserer äußeren Anwendung, Nierenwickel, Herzsalbenlappen, rhythmische Einreibungen. Sich in seinem Leib sicher fühlen, gibt einem ein Zuhause und Sicherheit. Eu diria agora, pensando em todas as questões terapêuticas que a medicina antropológica oferece, como as compressas, né? os elementos mais terapêuticos que possam ajudar, principalmente a região dos rins ou questões ligadas ao fortalecimento da área cardíaca, tudo isso ajuda agora sim, pelo olhar mais médico, terapêutico, a compensar e equilibrar esses processos. Como lidar... Não, antes tem outra. Como apoiar mulher e filhos que sofreram violência doméstica, ameaças e agora estão fugidas, afastadas do convívio de outros familiares e amigos? Wie können wir Frauen und Kinder, die Gewalt in der eigenen Haus, ne, zu Hause erlebt haben und dann nach dieser Situation oder wiederholte Gewalt sich aus dem Haus dann gezogen sind und agora woanders sind, bei Freunden oder Bekannten, wie kann man schon solche Familien, ne, oder Mütter und Kinder helfen? Also das Wichtigste ist erstmal tatsächlich, dass man eine sichere Distanz von der Gefahrenquelle schafft. A primeira coisa que eu diria é estabelecer uma distância real e segura, verdadeira, daquela situação de violência que foi causada. A primeira coisa é realmente acabar com isso, separar esse problema. Also ganz plakativ, sichere Schutzräume sind das erste Gebot bei Gewalterfahrung. Ou seja, a primeira regra que eu diria é justamente, né, um espaço seguro onde essa família, essa mãe com essas crianças vai viver. Isso é a primeira condição. Und dann aber möglichst, je kleiner das Kind ist, desto wichtiger wieder, dass man nicht das Trauma immer wieder fokussiert, sondern erstmal wieder ein verlässliches, schönes, sich gut anfühlendes Alltagsleben etabliert. E quanto menor a criança, como eu já mencionei antes, eu não vou dizer que a questão é trabalhar o trauma em si, mas, ao contrário, nessas crianças bem pequenas, principalmente, estabelecer agora um novo estar em casa, um novo lar nessas novas condições, o mais harmonioso, o mais amoroso, acolhedor e rítmico possível. Isso é o mais sanador, principalmente quando as crianças são bem pequenas. Und dann wieder zusätzlich aber die traumapädagogischen, waldorfpädagogischen Elemente wie die Kunst und eben die Anwendungen, die Rhythmuspflege, das Gebet abends besonders sorgfältig für ein Kind mit solch einer verletzten Seele anbringen. Então, eu diria aqueles elementos já conhecidos e mencionados, né, que trabalhamos sempre na pedagogia Waldorf, trabalhar os elementos artísticos na medida do possível também na casa, né, o que for possível implementar, os ritmos que têm a ver com a vida, com os ritmos naturais das crianças e, na medida do possível também, alguma atividade de oração ou religiosa ou espiritual que dê suporte e ajuda nesse contexto da criança.
Und es ist bei Trauma immer wieder wichtig zu wissen, dass wenn eine nächste Entwicklungsstufe kommt, häufig traumatische Vorerfahrungen nochmal anders wieder bearbeitet werden, am Rubikon, in der Pubertät, am Mondknoten. Also mit jeder Entwicklungskrise kommen auch Traumakrisen oft nochmal hoch und werden erneut verarbeitet und brauchen dann vielleicht nochmal neue Aufmerksamkeit und Begleitung. Uma coisa importante que eu gostaria de mencionar também é que certas situações traumáticas numa fase da vida, em geral é assim, que com o próprio desenvolvimento natural da criança, ela vai passar por fases que são certas, são situações, momentos delicados. Por exemplo, o Rubicão, a adolescência, aqueles nódulos lunares na biografia. E nessas situações, a tendência é que esses traumas possam reaparecer e agora não devem ser tratados da maneira como foram antes, mas devem se procurar, então, se eles reaparecem da maneira como reaparecem, ou manifestações disso, pegar o momento de desenvolvimento biológico e cronológico da criança e trabalhar agora com as ferramentas necessárias para a idade adequada. Eu já digo aqui antecipadamente. A outra pergunta, Renato, é como lidar com pré-adolescentes que estão com questões de gênero, com 12 anos, questionando o seu gênero? Tudo bem, só que aí já é outro tema, né? Mas tudo bem. Okay, eine Frage. Wie könnte man mit Jugendlichen umgehen, die Fragen haben, zum Beispiel in Bezug auf sein Gender, ne? Also 12-Jährige, die auch fragen, wie ist denn das mit meiner Geschlechtlichkeit? Also gerade wenn es Richtung Jugendalter geht, ist das ja eigentlich bei jedem insgeheim ein bisschen die Frage, wie bin ich orientiert? Und heute ganz normal, dass Kinder sich das fragen, also Jugendliche. Eu diria, num primeiro momento, ainda mais nos tempos modernos, eu quase que diria são questões que num jovem dessa idade, chegando na pré-puberdade ou na puberdade, que essas questões apareçam. Hoje não temos que olhá-las como só uma coisa negativa, mas algo que faz parte do contexto cultural que estamos vivendo. Se perguntar qual é o meu gênero. Die Kinder haben eben unterschiedlichste Vorbilder und Erlebnisse und auch Interneterfahrung und müssen sich dann sozusagen sehr viel komplexer heute selber finden in ihrer Geschlechterrolle. A situação do mundo de hoje é que as crianças têm vivências à sua volta o tempo inteiro, né? De que a questão não é uma questão estabelecida. Existem diferentes possibilidades que chegam a ela, que ela vivencia na própria sociedade. E também, claro, pelos meios de comunicação. Então, assim, ela já lida com isso desde muito cedo, na nossa época. Und ich erlebe es sehr hilfreich, wenn man dann vielleicht an dieser Stelle auch wieder einen Experten, einen Profi, der sich auskennt, mit den Kindern oder Jugendlichen sprechen lässt, zum Beispiel in der Oberstufe, oder auch einen geschützten Rahmen anbietet für ein Einzelgespräch, wenn wirklich unter Schweigepflicht jemand auch mal über seine Gefühlswelt sprechen möchte. Eu diria dois âmbitos agora. Um seria, por exemplo, né, se uma criança que está chegando, então, no ensino médio ou que está próximo disso, talvez trazer para a sala de aula um especialista que possa trazer de uma forma bem objetiva uma explanação geral do assunto. Ou, se for necessário, ou mais intenso, talvez até proporcionar para esse jovem, esse adolescente, essa criança, nessa idade, uma conversa particular, garantindo a ela que ela vai ter toda a questão do sigilo profissional, do cuidado, para que possa expressar as suas questões emocionais com um profissional. São os dois âmbitos que eu orientaria. Und auch hier ist es einfach besonders schön, wenn man souveräne, klare Erwachsene, die selber keine Angst vor der Geschlechterfrage haben und keine engstirnigen Blicke haben, sondern einfach alles für möglich halten. Wenn man eben dies erleben kann, dann ist das besonders hilfreich wieder zur Orientierung, wenn man in so einer emotionalen Umorientierung ist. Eu diria que o que eu sinto que é sempre importante, falando então do profissional, né, que vai ser convocado, ou aqueles adultos que estão chamados a talvez trabalhar esse tema com as crianças, que sejam adultos que tenham uma abertura, que não olhem com um olhar
endurecido ou um pouco negativo com relação à pena. Com a maior abertura e objetividade possível, escolher esses adultos que possam trazer esses temas, ou no geral, ou na conversa particular com a criança. Ou seja, ajuda a dar orientação no mundo que está bastante desorientado em muitos desses aspectos. Ana Paula, você te complementa o que te... Oi? Oi, Alessandra? Sim, pode Te falar, Ana Paula. atende o que ela... Sim, mas eu também gostaria que, se ela pudesse falar sobre as questões de abuso sexual, né? Esse trauma do abuso sexual. Sie möchte fragen, so allgemein, ob sie was dazu sagen möchte, über Kinder, die sexuell Missbrauch erlebt haben. Wie ist dieses Trauma? Könnte Sie bitte darüber was sagen? Sehr allgemein hat sie gefragt. Ja, das ist ein riesiges, eigentlich eigenes Thema. Wir hatten heute ein Treffen in Stuttgart, wo auch der Bernd Ruf, der Notfallpädagoge, gewesen ist und haben uns gefragt, wie man so eine tiefe Verletzung überhaupt heilen kann. Na verdade, eu estou vindo hoje de um encontro que eu estive em Stuttgart com o Bernd Ruf, que é alguém que trabalha essa pedagogia da emergência, e uma das questões justamente era essa, como lidar com essas situações, onde situações muito traumáticas, profundamente traumáticas, ligadas a abuso, aparecem em cena. Und man geht ja heute davon aus, dass manche seelischen Wunden, insbesondere wenn sie sehr früh geschehen, wenn ein sexueller Übergriff zum Beispiel im ersten Lebensjahr ist, dass man das eigentlich nicht heilen kann und sehr oft psychische Krankheit die Folge ist. Infelizmente, tem-se algumas observações, estudos demonstrados que, por exemplo, se essas situações de abuso ou de violência sexual acontecem, por exemplo, no primeiro ano de vida, elas são tão profundas e inconscientes que a gente quase que tem que partir da ideia isso não pode ser sanado de forma plena. Se pode trabalhar o problema, se tem que trabalhar o problema, mas às vezes ele é tão profundo e que realmente pensar numa sanação no sentido pleno, às vezes, é muito difícil. Aber für einen anthroposophischen Arzt darf es keine Hilflosigkeit und Kapitulation geben, meine ich. Por outro lado, eu diria, agora olhar com o olhar mais antroposófico, não só científico, né? O médico antroposófico tem que dizer, não existe nada do qual eu tenho que jogar a toalha e dizer, não posso fazer nada. Temos sempre que tentar alguma coisa a mais. Ela quis colocar só os dois pontos de vista. Also, was wir heute besprochen haben dafür ist, dass eine besondere Situation zum Beispiel für die pastoralmedizinisch und medizinisch-pädagogische Dreieckszusammenarbeit wäre, dass man sich um so ein Kind wirklich spirituell und pädagogisch und medizinisch-therapeutisch herumstellt und wirklich einen Schutzraum aufmacht für so ein verletztes Wesen. Então, num contexto assim, uma criança tão traumatizada, tão machucada, né, animicamente, né, no seu ser, né, eu diria que o que a antroposofia muitas vezes pode nos oferecer é esta visão tripla. A que me refiro à visão tripla? Um médico, né, um terapeuta que lida com os aspectos mais terapêuticos, o pedagogo que vai trabalhar com as questões que possam ser encaminhadas pelo lado pedagógico, né, e também aquela ajuda espiritual, pastoral, religiosa, né? Porque esse tripé medicino-pedagógico ou pedagógico-terapêutico que envolve e abraça o problema e tenta, a partir daí, criar o que se possa fazer de melhor possível para tentar sanar essas feridas anímicas. Und wieder kann auch die Kunst und die Kreativität immer wieder eine große Hilfe sein, seinem Schmerz und seinen inneren Bildern einen Ausdruck zu geben und etwas zu externalisieren, damit es einen innerlich nicht auffrisst. Então, o que eu diria é que é sempre importante voltar a esse tema que eu falei da arte, né? Qualquer expressão de arte ou trabalhos artísticos sempre são canais de ajudar a levar processos da alma que estão corroendo a alma por dentro, né? Causando uma dor interna, muitas vezes, através da arte, eles podem ser expressos e esse expressar, colocar para fora, sempre é muito sanador.
Und gegebenenfalls kommt natürlich dazu, dass man dann Schlafstörungen oder andere Regulationsstörungen auch noch mit möglicherweise anthroposophischen Medikamenten mit behandelt. E se é o caso, né, e muitas vezes é o caso de ter dificuldades de sono, problemas com o sono, é claro que também do ponto de vista terapêutico, a medicina antroposófica tem muitos elementos que podem colaborar também na regulação e na ajuda desses processos, nesses distúrbios físicos orgânicos. Also das ist jetzt sehr verkürzt, aber ich hoffe, es gibt so ein bisschen eine Orientierung, in welche Richtung man arbeiten müsste. Eu sei que é um pouco assim condensado o que eu falei, mas eu queria apenas apontar direções. Eu acho que daí para frente vocês levem isso como um início de uma orientação. Renato, eu tenho uma pergunta. Sim. Eu queria saber, quando ela fala dessa parte artística, se ela inclui aí também a parte do exercício, da ginástica Bodmer. Tá. Entendeu? Michel, entendi. Wenn Sie über Kunst, das Künstlerische sprechen, als Heilmittel, ne, wie Sie oft hier erwähnt wurden, denken Sie auch zum Beispiel mit der Bodmer-Gymnastik, ist es einbezogen? Ne? Kann man das auch schon in diesem Kontext auch die Bodmer-Gymnastik auch einbinden? Also insbesondere, wo ich zum Beispiel gesprochen habe über den Bedarf an Sicherheit in der Bewegung im Raum, dann ist Spatial Dynamics oder Bodmer-Gymnastik, aber auch Tai Chi oder andere Bewegungskünste unglaublich hilfreich für die sensomotorische Integration und die Sicherheit. Então, por exemplo, quando nós falamos bem no início também, né, na questão do equilíbrio, do estar bem equilibrado em si mesmo, e principalmente nesse desenvolvimento desses sentidos mais corpóreos na primeira infância, quando se percebe esse aspecto, é fundamental, claro, a ginástica Bodmer, ou se não ela não está presente, outras técnicas de movimento, até mesmo com o Tai Chi ou tudo isso, porque na verdade o processo tem a ver, o processo sanador tem a ver com a conquista do equilíbrio e da relação com o corpo no movimento. Also ich Muito wende obrigada. zum Aí tem mais. Ela tem mais para dizer, Pode espera um falar, pouquinho. desculpa. Sagen Sie. Ja, also ich wollte einfach noch hinweisen, weil ich immer wieder auch gerade bei Trauma oder nach Unfällen sehr hilfreich erlebe, auch die Chiropraktik oder Osteopathie. Also dass, wenn Kinder so ganz in eine physische Erstarrung kommen, dass man auch mit Manualmedizin sehr gut helfen kann. Eu queria talvez só complementar, porque eu já tive essa vivência, crianças às vezes muito rígidas, com certa rigidez, endurecidas em si mesmo. Outras técnicas, como a quiroterapia ou a osteopatia, muitas vezes essas técnicas manuais terapêuticas de lidar com o corpo da criança também podem complementar um processo terapêutico nesses casos. Tá, obrigada. Temos mais uma pergunta e acho que podemos partir para o encerramento. Ja. Es ist noch eine Frage, vielleicht die letzte, ne? Dann werde ich sie noch stellen. Gostaria que falasse um pouco sobre como ajudar na escola e entorno. Trauma, ansiedade e insegurança de crianças pequenas após a separação dos pais. Dann die Frage, welche ängstliche, welche Trauma dann manchmal zu Erscheinen kommt, wenn die Eltern sich auseinander trennen. Wie könnte man in der Schule oder also in der Klasse, aber auch als Schule oder in der Familie, ob Sie was darüber sagen könnten? Traumas aus dieser Scheidungsfamilien. Also in Deutschland erleben das inzwischen, bis sie erwachsen sind, bis zu 50% der Kinder, dass Eltern sich trennen. Ou seja, aqui na Alemanha a estatística está nesse nível que pelo menos 50% das crianças e jovens vivenciam a separação dos pais. Und ganz wichtig erlebe ich die positive Arbeit der Erwachsenen an ihren Verletzungen und neuen Lebenskonzepten. Aspecto que eu acho muito importante, em primeiro lugar, é que esses adultos tentem trabalhar sobre eles mesmos as suas questões, as suas feridas, as suas dificuldades anímicas que levaram ao processo da separação. Esse é um grande ponto de partida nesse trabalho.
Und besonders schlimm ist, wenn sozusagen für die Verletztheit der Erwachsenen die Kinder das Instrument und die Waffe werden gegen den anderen, gegen den Partner. E uma das coisas piores que se vivencia nesses casos é esses adultos que se separam, estão magoados, feridos, e acabam usando as crianças como ferramenta de incrementar e piorar essas situações animicamente entre o casal que se separou. Esse é sempre o pior quadro possível. Wenn du pädagogisch etwas erlaubst, dann verbiete ich das auf jeden Fall. Und dann wird immer in die eine und in die andere Richtung gezogen und das Kind dazwischen zerrissen. Ou seja, aquela situação que a criança se sente totalmente dividida. Um dos pais puxa numa direção, olha, você autoriza isso, eu vou justamente impedir que você faça isso. O contrário, ou seja, opiniões opostas, onde a criança vive, então, num ambiente de completa cisão, né, de completa separação emocional. Und das ist wieder eine Frage an unsere Persönlichkeitsentwicklung und unseren Schulungsweg, dass wir auch nach schmerzhaften Trennungen uns freundschaftlich wieder begegnen können für die Kinder, weil wir bleiben ja Erziehungspartner. Ou seja, é uma questão sempre que eu estou voltando aqui a falar dos pais, né? Porque é uma questão colocada a todos nós como adultos, como também no nosso desenvolvimento individual, como eu lido com essa situação dolorosa da separação e sempre com o foco, ainda que eu tenha me separado do meu companheiro ou companheira, na verdade, eu ainda estou aqui como pessoa, educador, pai ou mãe desta criança. Colocar esse trabalho aí em relação aos pais. Und dann müssen wir eben Abschied nehmen von dem engen Familienbild und lernen, Patchwork-Familien als etwas Positives zu konnotieren und dann auch für die Kinder wirklich positiv zu belegen, dass sie in mehreren Realitäten und Familienwelten positiv aufgehoben sind und dass das vielleicht sogar eine Bereicherung ist. Ou seja, e hoje, né, realmente temos, como a sociedade está na situação em que vivemos na atualidade, um pouco nos despedir, né, desse ideal de família ideal ou família nuclear que se conhecia no passado, porque a realidade de muitas crianças e jovens é a família fragmentada, a família do pai, a família da mãe, as diferentes possibilidades de famílias e como orientador, médico, pedagogo, também em tentar mostrar e ver com essa criança o positivo que há nisso. Pode ser até muito enriquecedor ter diferentes ambientes onde essa criança convive. É o foco positivo que se pode dar para essa situação, por exemplo. Aber oft brauchen Erwachsene erstmal eine Mediation, einen neutralen Dritten, um daran zu arbeiten, damit sie sich sozusagen aus ihrer Beziehungsstruktur befreien können. Sem dúvida, então, muitas vezes a gente vê situações onde esses adultos, no caso aí os pais que se estão separando ou já estão separados, às vezes não conseguem sozinhos lidar com isso, e aí pode ser uma indicação, uma ajuda, né? Uma terceira pessoa, um mediador que tente trabalhar com esses pais, esses processos, para que eles possam se tornar algo positivo na ajuda pedagógica das crianças. Ja, vielen Dank für die lange Aufmerksamkeit. Agradeço a atenção permanente e prolongada de vocês todos. Und ich wünsche allen einen schönen Abend. Wie viel Uhr ist es jetzt in Brasilien? Ela deseja a todos uma boa noite. Ela quer saber que horas é aí para vocês? 7. 7 Uhr abends. Für uns, aqui na Alemanha, é 00:12. Nós que agradecemos a atenção de vocês profundamente. Muito bom. Obrigada. Vielen Dank sehr für Muito unsere obrigada. Zeit, für Ihre Arbeit besonders, und sie dankt Sie sehr herzlich. Obrigada. Obrigada, doutora Karen. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Renata. Boa noite. Boa noite. Boa Gute Nacht. noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite.